Olá, gente boa! Eu quero falar nesse vídeo sobre o que aconteceu no Brasil do dia 7 de setembro para cá. Mas para fazer isso, eu preciso retornar para o período imediatamente anterior à eleição de 2018, quando aparece na cena eleitoral para a eleição presidencial o senhor Jair Bolsonaro, saído do baixo clero da Câmara dos Deputados, que não costuma ser local de origem de candidaturas exitosas em campanhas presidenciais. Mas Bolsonaro se apresenta como um candidato forte, sem dinheiro, sem partido, sem condições, recursos para a campanha, sem tempo de televisão, candidato forte. A estratégia usada contra ele foi a habitual: assassinato de reputação. Tentaram fazer dele um monstrengo, uma pessoa terrível, colando nele uma série de etiquetas. Bolsonaro era homofóbico, era machista, era racista, era misógino, era... enfim, o que encontrassem de defeito, atiravam por cima dele. E com base nisso, fizeram a campanha eleitoral. E ainda assim perderam a campanha, perderam a eleição. Quando você cria um personagem, e espera que esse personagem corresponda à sua criação, e no desenvolvimento da história, na sequência dos fatos, ele não corresponde, você não só destrói toda a estratégia usada até então, como você compromete o conjunto das ações que pretendia desenvolver, né, para retornar ao poder no final do mandato ou durante o mandato. Porque o PT, sempre que perde uma eleição, ele imediatamente começa a sua campanha fora fulano, seja quem for o fulano que sentou na cadeira que ele queria. Isso é assim em eleição municipal, em eleição estadual e em eleição presidencial. Bom, fato sabido, isso não há novidade. O fato é que as etiquetas não funcionaram. Então, era preciso arrumar outras etiquetas. E Bolsonaro passou a ser apresentado, então, como um genocida e um miliciano. Mas não deu certo. Não deu certo porque não pegou. Não havia fundamento para isso. Era uma mera construção. O Brasil era o único país do mundo onde o presidente da República matava. O vírus aqui era totalmente inocente. Nós tivemos aqui uma Covid que não mataria ninguém, não fosse o presidente da República. Hoje o Brasil está numa situação sanitária em relação à Covid muito superior à dos Estados Unidos. E de muitos outros países. Não funcionou. Então era preciso criar outro. Um fracasso, mais um insucesso, da mesma técnica. E qual foi a etiqueta que tentaram colar no Bolsonaro? Bolsonaro era golpista. Bolsonaro queria dar um golpe. Ele queria continuar presidente mesmo perdendo a eleição. Jogaram tudo nisso. Envolveu-se, o Supremo Tribunal Federal envolveu-se nessa história. Há uma bancada petista forte no Supremo Tribunal Federal. Envolveu-se nisso. E uma série de medidas passaram a ser tomadas para impedir o golpe que o Bolsonaro queria dar. Medidas que contradizem a nossa legislação, a nossa tradição, né, provocaria gritos de revolta de toda a consciência jurídica. Aliás, provocou gritos de revolta de toda a consciência jurídica bem formada. Mas politicamente era preciso impedir que o presidente da República desse um golpe, sendo presidente. Trabalharam muito nisso. E foi esticando a corda, porque as ações do Supremo Tribunal Federal se voltavam contra os apoiadores do presidente da República, de uma forma imprópria, invasiva, incorreta, além de juridicamente reprovável. Mas, enfim, o errado era o presidente. E tudo era feito para preservar a democracia. A sociedade se manifesta, fala, protesta, ninguém ouve. Aliás, ninguém ouve o povo nesse país.
E continuam não ouvindo. Continuam não ouvindo. Mas vem a convocação para o 7 de setembro. Milhões foram à rua. Na maior demonstração de apoio a uma pessoa que este país já viu. Apoio de milhões de pessoas na rua ao presidente da República, contra tudo e contra todos. Porque toda a imprensa mandando contra, toda a oposição fazendo o seu trabalho, o anúncio de que haveria violência, de que era perigosíssimo, que não vá com sua, não levem mulheres, não levem crianças, isso é uma turma perigosa, são os extremados. E a manifestação houve sem um carro arranhado, sem um vidro quebrado, pacífica, ordeira, como é para ser uma demonstração dessas na democracia, entre democratas, entre conservadores, entre liberais, entre gente de bem, entre bons cidadãos que querem o bem do seu país. Assim foi. Oração e, claro, discurso, eloquência. Faz parte do processo. Não podia haver maior demonstração de musculatura política. Foi realmente, as cartas do Bolsonaro foram postas na mesa. É a opinião, é o povo na rua. Supremo ouviu? Não. Congresso Nacional escutou? Não. Ouvidos moucos como fazem há 2 anos e meio. Nada. O povo não interessa, o povo fica em casa, o povo fique quieto, o povo não fale, o povo não fique brabo, o povo não se indigne. O povo tem que respeitar. Nós podemos respeitar a opinião pública, o povo tem que respeitar tudo e todos. Quieto o povo. A cana pega. Foi ou não foi? E aí o que faz Bolsonaro? Depois daquela demonstração de força, quando todos esperavam o golpe, Bolsonaro dá um passo para trás. Deu. Com muita sabedoria, muito discernimento, muito juízo, deu um passo para trás, afrouxou a corda. Não soltou a corda, afrouxou a corda. E aí, gente, caiu a terceira etiqueta. Bolsonaro não é o golpista. Não, o golpista não é o Bolsonaro. Quem é o golpista? É uma pergunta que fica no ar. Quem é o golpista? Essa resposta está pendente ainda de solução. Mas então, do que estamos falando? Gente, o que está acontecendo nestes dias é que num choque de realidade que levou ao disparate de ouvirmos a oposição criticar o Bolsonaro por ter feito o que fez. Porque desinstalou, desmontou o jogo. A verdade ficou exposta e doída como uma fratura exposta. Há uma crise na democracia brasileira. Não é o rei que está nu. O que está nu é a corte brasiliense como um todo. Aí sim, desnudados pela realidade. Estão repensando o que vão vestir agora. Mas vamos viver momentos muito interessantes nos próximos dias. Vamos observar isso. O presidente agiu com juízo e discernimento, cuidando do Brasil. Já que eles não ouvem o povo, ouço eu. Já que eles não pensam no povo, penso eu. Se eles só pensam no seu poder, se eles só pensam em si mesmos, eu penso no Brasil, eu penso no povo brasileiro, e eu penso especialmente nos pobres, nos pequenos, nos mais sofridos, os mais desagasalhados. São os que mais precisam que não aconteça nada no Brasil que lhes cause mais dor, mais sofrimento, mais perda, mais prejuízo. Mas eu estou encantado com esse momento que estou tendo o privilégio de viver.
Pense nisso você também. Pondere. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não largo a ponta da corda. Posso afrouxar, mas não largo. Eu quero o bem no meu país. E peço a Deus que proteja os homens de bem. Ilumine o coração dos outros. Pense nisso.